Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento deixar o meu abraço a você que é ouvinte do meu canal, dizer que você é muito bem-vindo, dizer a você que o nosso canal é um canal que trata das coisas concernente ao reino de Deus. Pois bem, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Nós estamos trazendo um assunto muito importante nesse próximo domingo na nossa escola bíblica dominical, e estamos gravando os vídeos para colocarmos no canal da internet, no YouTube, para aquelas pessoas que não podem no domingo ir à escola dominical, aquelas que trabalham no domingo, que são comerciantes, que trabalham em feiras livres, que tem alguns compromissos em casa e que não pode comparecer na escola dominical devido ao horário. Então nós deixamos gravados, colocamos no YouTube, e no domingo, na segunda-feira, as pessoas vão lá e assistem a nossa escola bíblica dominical. Eu já trouxe uma prévia, da introdução, que trata acerca dos versículos chaves, do texto, e que nos dá uma ideia do que nós vamos estudar. Agora eu quero trazer a introdução da escola bíblica dominical como a segunda parte. Em seguida estaremos entrando no nosso primeiro ponto, depois no segundo ponto, e depois estaremos trazendo o nosso clímax, a nossa conclusão da nossa escola dominical de amanhã. O tema é como superar a ansiedade e o medo. Você sabe que a ansiedade e o medo é uma doença que é uma enfermidade da alma. Ela é uma enfermidade da alma que atinge a mente e o coração. Num todo atinge o ser humano. E no mundo e no Brasil é o que mais tem hoje. São pessoas com doença na alma, Principalmente aquelas que não têm Deus, aquelas que não lêem a Bíblia, aquelas que não têm uma percepção de quem é Deus, não tem um compromisso maior com Deus, um aprofundamento maior com a leitura da palavra, Então, essas pessoas têm mais dificuldade em superar essas doenças, apesar de que tem tipo de doença que é a enfermidade da alma, que não cura apenas com leitura da Bíblia e oração. Muitas vezes é necessário procurar um médico profissional na área para cuidar desses assuntos, entendeu? A oração ajuda, a leitura da palavra ajuda e muito. Se você tiver muita fé, você pode curar apenas com a leitura da palavra, apenas com a sua fé. Mas muitas vezes se complica, se altera demais, chega a um limite em que é preciso tomar medicamentos, é preciso procurar um médico. Pois bem, dentro da igreja está cheio de pessoas assim também, doentes da alma, isso tem em todo canto. Todo mundo está sujeito a adoecer da alma. E o nosso tema é como superar a ansiedade e o medo, Estar ansioso e estar com medo não é bom. Não é bom de forma nenhuma. Principalmente se você não tem nenhum motivo para ter medo. Você nunca fez nada de errado, você nunca cometeu nenhum erro profundo, alguma coisa que vá levar você a ser punido pela lei, mas você tem aquele medo, e aquela ansiedade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer essa introdução, que ela vai abrir a nossa mente, e depois a gente vai entrar no estudo, vai abrir nossa mente em relação ao que nós vamos falar. Pois bem, introdução a respeito de como superar a ansiedade e o medo. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador, e com Ele o perdão de todos os nossos pecados,
continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos nova criatura. Então, o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele trata sobre esse texto que nós acabamos de ler, né? Porque nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador. Ele perdoou os nossos pecados, né? Ele nos regenerou e ele nos justificou, ou seja, ele fez uma limpeza por dentro e por fora em nossa vida. Mas, como nós ainda estamos vivendo no mundo de pecado, nós ainda estamos vivendo na carne, e a carne, o pendor da carne é para o pecado, então nós somos ainda vulneráveis a pecar. Nós estamos sujeitos ainda a este mundo. Nós não fazemos mais parte e nos compactuamos mais com ele. Nós não nos compactuamos mais, mas nós estamos nele. Estamos sujeitos ainda a pecar. Muitos homens de Deus que falavam com Deus e tinham a proteção de Deus continuamente, por profetas, como por exemplo Davi, que tinha como intercessor o profeta Samuel, um dos maiores profetas que o mundo já conheceu. Até ele pecou, né? Todos os homens pecaram, então nós estamos sujeitos a pecar. Quando um homem peca, não é motivo para nos gloriar nisso, ou para dizer, olha, tá vendo, não disse que ele ia pecar? Não é, porque você também pode pecar, seja pastor, seja bispo, seja presbítero, seja diácono, seja membro da igreja, seja quem for, todo mundo vai pecar. O próprio Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos que colocaram a pedra no chão foi embora, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Pedir a Deus força através da leitura da palavra, através do estudo bíblico, ler, observar e praticar a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Se nós praticarmos a palavra de Deus, nós vamos estar livres contra os dardos inflamados do maligno. O Espírito Santo está em nós, então ele tem sede de quê? Que nós busquemos a palavra, você entendeu? Porque ele é o próprio Deus, ele se alimenta disso, de coisas santas, da palavra, da oração, do jejum, da consagração. É disso que o Espírito Santo se alimenta junto conosco, e ele está em nós, amém? Então a importância de buscar a Deus, e quando busquemos, nós vamos ficar não livres, mas nós podemos ficar curados de uma enfermidade que nós temos na nossa alma, que nos leva a beber, que nos leva a fumar, que nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus, que nos leva a perder a comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela vai nos desviar desse foco errado, que é o mundo, amém? Superando a ansiedade e superando o medo. Já somos nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Aquele velho homem que bebia, que fumava, que jogava, que se prostituía, que fazia as coisas erradas, mínimo que roubava, que fazia tudo de errado. Tem muita gente que não chegou a roubar, nem a matar, né? Mas fez coisas erradas, porque não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é igual, amém? Tem gente que botou na cabeça que pecado é só fumar e beber e se drogar. Não, falar palavrão é pecado, falar da vida do outro é pecado, fofocar é pecado, entendeu? Matar é pecado, pensar pensamentos facciosos é pecado, fazer facção para derrotar os outros é pecado, trair o seu próximo, não amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, tudo isso é pecado. Existe uma série de pecados que, se nós formos falar aqui, nós vamos passar o dia todo falando, né? Existe muita coisa que é pecado, certo? Não é só beber e fumar, você está entendendo? E tem mais, tem pecado que é pior ainda do que beber e fumar. Jesus Cristo disse, o que entra pela boca do homem não é tão prejudicial como o que sai. Por quê? Quando você bebe, geralmente você prejudica só você e a sua saúde. Quando você fuma, da mesma forma, você pode arranjar uma doença no pulmão, na garganta. Quando você bebe, você se embriaga, passa vergonha e tal, mas no outro dia você vai lá, pede perdão a Deus, Deus lhe perdoa, certo? E agora? E quem roubou, e quem matou, quem se prostituiu, quem traiu, e quem
levanta um falso testemunho, quem é na sua frente de uma forma e por trás de você é outra, quem por fora mostra-se uma pessoa diferente, mas por dentro é um lobo devorador. Então, tudo isso é pecado. Então, é preciso nós entendermos uma coisa, que não existe pecadinho e nem pecadão. Existe pecado. Cada pecado tem a sua consequência. E cada um de nós vamos prestar conta ao Senhor pelas nossas concupiscências, pelos nossos pecados. Amém? Vamos lá. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. A nossa velha natureza. Que natureza é essa? A natureza pecaminosa. Nós nascemos do pecado. Vivemos como criança, né? Se nós morrermos ainda criança, nós vamos para o reino do céu. Porque uma criança ela não pode ser condenada, porque ela não sabe o que está fazendo. Mas após a nossa fase adolescência, jovem e adulta, aí Deus começa a nos punir pelos erros que nós cometemos, porque agora nós já sabemos o que estamos fazendo, entendeu? Nós já temos consciência. Sempre da dispensação da inocência para a consciência. Foi a mesma coisa de Adão. Adão perdeu o paraíso, Adão perdeu a sua inocência quando ele desobedeceu a Deus comendo do fruto. Aí ele saiu da dispensação da consciência, ele vivia nu e não percebia que estava nu, para você ter uma ideia. Era como se fosse uma criança. Por isso que o Senhor disse que para ser salvo é necessário que voltemos a ser como uma criança. Você entendeu? Então vamos lá. A nossa velha natureza, que era essa natureza pecaminosa de Adão, e que nós não tivemos talvez a sorte, não foram todos, de ser levado à igreja ainda quando criança. Eu, por exemplo, meu pai sempre me levava e minha mãe à igreja. Isso aí eu não tenho o que reclamar. Ele sempre me levou para a igreja, sempre me aconselhou a ir para a igreja. Ele também ia à igreja, a minha mãe também ia à igreja, os meus irmãos também iam à igreja. Entendeu? Agora, depois que a gente cresce, a gente esquece, a gente vai olhar, ler a Bíblia e ver qual é que é a denominação onde nós podemos estar felizes e conscientes que estamos salvos do Senhor. Então, cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar e tem o seu livre-arbítrio. Deus nos deu inteligência e sabedoria para escolhermos e escolhermos bem. Amém? Então, veja só, mas aquela velha natureza pecaminosa ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm, aos problemas que nos vêm. Pode ser que a velha natureza se desperte em nós. Sendo assim, as circunstâncias que nos advêm, sendo assim, é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimado e abatido. Amém? Pois bem, então, se você tem Jesus na sua vida, você não precisa ter medo. Se você tem Jesus na sua vida, você não precisa ficar ansioso, porque a Bíblia pede para que a gente ore, entregue na mão dele e deixar ele agir em nossas vidas. Você entendeu? Mas não é anormal se ficarmos ansiosos, com medo, desanimado e abatido. O próprio apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã. Amém? Às vezes a prova ela é tão grande que ela nos traz medo, que ela nos traz pânico, que ela nos traz ansiedade, como por exemplo a Covid-19. A Covid-19 ela trouxe pânico, trouxe medo, ela trouxe pavor à humanidade. Foram milhões de pessoas, bilhões de pessoas que morreram no mundo inteiro. Nós não sabemos quantos, mas com certeza, depois que passar tudo isso, que fizer um apanhado geral e uma soma geral, aí você vai saber quantos milhões ou talvez bilhões de pessoas morreram no mundo inteiro, né? Então, meu irmão, não é fácil. Realmente, ela nos trouxe pânico, ela nos trouxe medo. Teve muita gente que morreu
só do medo da doença. Morreu, né? Entendeu? Não precisou nem a doença chegar nele. Ele morreu antes dela chegar, porque só dele saber a notícia, ele passou mal e morreu. Você está entendendo? Então vamos lá. 2 Coríntios 6, 4 até o 10 fala sobre isso, e o 7, 5, 16 fala sobre medo, sobre pânico, etc. Mesmo o Senhor Jesus, nos últimos dias, revelou a nós a tristeza do seu coração. Marcos 14, 34. Contudo, essa tristeza não provém de uma velha natureza, no caso de Jesus. Nem havia vulnerabilidade nele, porque Jesus Cristo é Deus, né? Então, Deus não tem medo de nada, Deus não tem ansiedade, Deus não tem doença da alma, né? Deus não tem doença nenhuma, porque Ele é Deus. Nós temos porque nós somos seres humanos, mas Ele não. Na terra Ele foi 100% homem, 100% Deus, né? E no reino de Deus, Ele é Deus, né? Espiritual. Ele não tem doença, né? Ele não se cansa. A Bíblia diz que guarda Israel, ele não dorme, porque ele não dormita, né? Ele está sempre acordado para nos proteger, apesar das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele ainda nos protege. Qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que temos que assumir, ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja passa? Todos nós temos medo, claro. Você pensa, você está numa igreja, tem 2.000 pessoas em hipótese, aí morre 100 pessoas de Covid-19. Você não fica com medo? Você fica. Você às vezes nem vai na igreja porque você é uma pessoa vulnerável, tem uma alergia, tem uma doença, uma comorbidade, e você não pode nem ir na igreja. E o pastor da igreja tem que entender, porque você está colocando a sua vida em risco. Porque Deus, Ele nos dá o livramento, certo? Mas nós temos que fazer a nossa parte. O vírus ainda não foi embora, ele ainda está aí, o da Covid-19. Temos que ter cuidado. Temos a gripe, da influenza, temos que tomar injeção, né? Da influenza, vacina da influenza também, para nos livrar dessa gripe. Tivemos a HN1 também, que matou muita gente, né? Tivemos muitas pestes, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, do 1 ao 28. Está tudo registrado na Bíblia. Está se cumprindo as profecias, porque a Bíblia não é mentirosa. O terapeuta cristão Gary R. Collins faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos, e ameaças, que é controlada ou diminuída, entendeu? Então, o medo, ele vem por duas formas: ou por ansiedade, por uma ansiedade normal, todo mundo tem, todo mundo é ansioso, ou então por uma reação natural diante dos perigos, ou seja, durante os medos que nós passamos, né? Os medos, muitas vezes até dos erros que cometemos no dia a dia, e depois nos causa problema, e depois fica difícil de resolver, né? Vira medo, vira ansiedade e vira um conflito para resolver. E muitas vezes nós fazemos de forma incorreta e não tem como consertar. E aí? Às vezes, quando é dívida, tem que pedir dinheiro emprestado, às vezes não tem quem empresta. Então, isso é muito sério. Olha, o mundo em que vivemos, nós vivemos em um mundo muito sério. Quando as circunstâncias anteriores se modificam e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimento exagerado de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente, para ambas, Deus providenciou recurso para nos ajudar neste momento. O texto de Filipenses 4, ele está falando exatamente sobre isso. A partir do versículo 2, notamos que a igreja, em alguns de seus membros, estavam em uma crise de relacionamento. Então, veja, a igreja estava numa crise de relacionamento. Você está entendendo? As circunstâncias interiores, exteriores dentro de nós, elas modificam a ansiedade aguda e neurótica.
Neurótico é o quê? Quando a pessoa é neurótica, quando a pessoa é esquizofrênica, né? Uma pessoa esquizofrênica. É quando a pessoa ela entra numa loucura total, ela surta total. Eu tive em um supermercado aqui e tinha uma jovem. Quando eu cheguei no supermercado para fazer as compras, a jovem, ela estava já querendo surtar. Em questão de 5 minutos, os bombeiros já foram chamados, porque ela surtou, porque ela usou vários tipos de entorpecentes. E aqueles entorpecentes atingiu o seu cérebro e a sua alma, e enfermou a sua alma. Então ela começou a falar besteira, aquela coisa toda, né? Ela querendo tirar a roupa, ficar sem roupa, sair correndo no meio da rua, e surtou de repente. Foi quando o SAMU chegou, pegou e o levou, né? Mas teve que levar amarrado, e foi muitos homens para segurar. Por quê? Porque na doença o diabo também entra. Ele entra na enfermidade. Ele aproveita da enfermidade para se apossar do corpo da pessoa. Essa é a pura realidade, principalmente quando é uma enfermidade na alma, onde a pessoa esquece totalmente da existência divina. Então, as irmãs Evódia, Sintique, andavam em desacordo. Por isso esse texto ele vem como base, né? Andava em desacordo, e tal desavença estava entristecendo demais os irmãos. Estava entristecendo os irmãos. Paulo então pediu a um obreiro amigo que promovesse a reconciliação. E a igreja, que resolvida a questão, voltasse a se alegrar no Senhor. Vejamos no versos 6 e 7 o apóstolo Paulo ensinando o que é fazer para vencer a ansiedade e o medo. Entendeu? Então, para se vencer a ansiedade e o medo, só existe um jeito: é buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor na Bíblia. O Senhor na Bíblia. A ansiedade dá início à solução do problema através da observação. Quando você observa que a pessoa está com um problema, então você já começa a entrar em oração pelaquela pessoa, já chama as pessoas mais experientes da igreja, você entendeu? E procura conversar com aquele irmão. Se você vê que o problema dá para resolver com oração, amém. Se não der, vamos procurar um médico e vamos encaminhar o nosso irmão até a um profissional de saúde. Existem vários de hospitais públicos muito bons, mas se o irmão tiver uma condição financeira boa ou a igreja puder pagar, leve para o particular. Aí fica ao critério, né, da solução do problema na hora, como deve ser resolvido, né? Reflexão, autoanálise, leitura da Bíblia, aconselhamento, podemos descobrir o que de fato nos preocupa. Amém? Então, com a leitura da Bíblia e com o aconselhamento, você vai descobrir, porque a pessoa vai lhe dar uma resposta. E de acordo com a resposta que ela lhe dá, você vai saber se ela está realmente com enfermidade na alma, se aquela enfermidade é grave ou se está começando, se dá para tratar com oração e aconselhamento, visitas na sua casa, né? Um bate-papo, né? Então, se der, bem; se não der, medicina. A medicina está aí para isso. A medicina foi instituída por Deus. Tem coisa que Deus cura, tem coisa que Deus usa a mão dos profissionais que foram constituídas por Ele para curá-los. Amém? Às vezes não é fácil esse exercício, mas pode nos fazer bem se feito adequadamente. Entendeu? Então, se nós lermos a Bíblia com uma pessoa que está doente, se nós orarmos por ela com imposição de mão, com o óleo da unção, com fé, trazendo aquela pessoa para Cristo, com certeza nós iremos lograr êxito. Agora, se no último caso não houver jeito, não vai ficar achando que é demônio, porque não é demônio, é uma doença da alma. Então leve para um médico. O médico vai passar os medicamentos, a pessoa vai tomar e a pessoa vai se curando gradativamente, né?
com a oração, com o medicamento, com o tratamento. Daqui a pouco ela vai estar curada, vai estar louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E foi isso que Paulo disse: eu quero ver os meus irmãos de volta à igreja, glorificando, exaltando e louvando o nome do Senhor. Era uma enfermidade que elas estavam, e entrou em conflito umas com as outras, que era uma enfermidade de ansiedade e de medo. Amém? Você sabe bem as causas da sua ansiedade, para nós entrar no final da nossa conclusão. Para nós entrar na conclusão da nossa introdução. Você sabe bem as causas da sua ansiedade. Quando a sente? Davi, certa vez, pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam. Amém? Então, Salmo 139, versículo 23 e 24. Ele diz: Senhor, vasculhe o meu coração e veja o que está errado. Faça aflorar os males que está em mim e os retire de mim. Por favor. Davi era um sábio, sabia orar, sabia pedir. Ele não ensinava Deus a trabalhar, ele pedia para que Deus fizesse. Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer. Não é querer determinar. Não, eu determino que o Senhor faça, porque o Senhor prometeu, o Senhor tem que fazer. Não é assim que a gente faz. Senhor, por favor, estou com um problema, me ajude. Eu sei que Tu és um Deus que pode resolver todos os problemas. Cria um meio, Senhor, para que eu me livre desse problema. O Senhor vai criar um meio e vai curar você, porque você soube pedir. Pedir a Deus é importante, mas a Bíblia diz que Deus só dispensa quando nós sabemos pedir. Se nós não soubermos pedir, nós estamos pedindo de forma errada. Se você determinar uma coisa na vida da pessoa e não foi em nome de Jesus, então, irmão, se aconteceu, não foi Jesus que deu. Pode ter certeza disso. Agora, se você determinar com humildade, pedindo com humildade ao Senhor, para que Ele cure, para que Ele liberte, para que Ele abra a porta de emprego, Ele vai fazer. Seja lá o que for, para que Ele tire a ansiedade, para que Ele tire o medo. Amém? Então, meus amados irmãos, da nossa igreja, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, quero deixar o meu abraço a vocês, Vocês sabem o meu amor, o amor que eu sinto por vocês. Apesar das minhas falhas, das minhas imperfeições, porque ninguém é perfeito, A gente ama um ao outro. Tem que amar. Se não amar, não é crente. Quem disser que ama e não ama, ele é mentiroso, não é crente. Entendeu? Espero que vocês gostem desta introdução. Essa é a nossa introdução. Vamos ter mais 2 estudos ainda. Vamos entrar no primeiro ponto e segundo ponto depois, que é falando sobre um todo do estudo, usando versículos bíblicos, etc., para que a gente venha entender melhor o que é ficar livre, como devemos fazer para ficar livre da ansiedade e do medo. Fique com esse estudo. Peço a você que assiste ao meu canal no Brasil e no mundo inteiro, que eu estou muito feliz e agradecido a você que tem assistido aos meus vídeos, que já é inscrito no meu canal. Aquele que ainda não for, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho, para que possamos estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas escolas dominicais e as nossas pregações. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo.